Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos falar sobre características das figuras espaciais. A geometria espacial, também conhecida como geometria euclidiana, funciona como uma ampliação da geometria plana e trata dos métodos apropriados para o estudo de objetos espaciais, bem como a relação entre esses elementos. Os objetos primitivos, do ponto de vista espacial, são pontos, retas, segmentos de retas, planos, curvas, ângulos e superfícies. Os principais tipos de cálculos que podemos realizar são comprimentos de curvas, áreas de superfícies e volumes de regiões sólidas. Tomaremos ponto, reta e plano como conceitos primitivos, como já vimos em outras videoaulas. Planos e retas. Um plano é um subconjunto do espaço R3, ou seja, um espaço com 3 dimensões, de tal modo que quaisquer dois pontos desse subconjunto podem ser ligados por um segmento de reta, inteiramente contido no conjunto. Então aqui nós temos um plano no R3, ou seja, 3 dimensões, e nesse plano contém dois pontos, esses pontos destacados em azul. Se uma reta passa por esses dois pontos que estão contidos no plano, esta reta obrigatoriamente também estará contida neste plano. É o que essa definição quer nos informar. Duas retas no espaço R3 podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. A seguir, nós veremos um pouco mais sobre esses tipos de retas. Retas paralelas. Duas retas são paralelas se elas não possuem intersecção e estão em um mesmo plano. Utilizando GeoGebra, nós podemos observar de forma dinâmica essa definição sobre retas paralelas. Aqui no GeoGebra, nós temos um aplicativo que nos permite testar se duas retas são paralelas ou não. Inicialmente, nós temos dois pares de reta, um par de reta vermelha e um par de reta azul. E aí, nós iremos modificar a posição deste segmento que liga essas duas retas e observar se o seu comprimento permanece constante ou não. Se o segmento permanecer com o comprimento constante, estas retas são paralelas e jamais irão se cruzar. Se o segmento tiver o seu comprimento alterado, significa que em algum ponto estas retas se cruzam, e neste ponto a medida do comprimento vai ser igual a zero. Então, nós iremos mexer este segmento inicialmente. Observe que ele mede 43,69. Nós iremos estar modificando ele por toda essa parte da reta que não está visível. Observem que o tamanho do segmento permanece constante. O seu comprimento permanece constante. Logo, essas duas retas são paralelas. Neste segundo caso, nós iremos movimentar este segmento. Inicialmente, nós temos que ele mede 45 unidades de medida. E aí, se nós começarmos a movimentar, observem que nós tivemos um deslocamento muito pequeno e, com isso, o comprimento do nosso segmento ele já foi alterado para 44,99. E aí, se a gente for mexendo, esse comprimento ele vai diminuindo cada vez mais. 44,98, 44,97, até chegar a um ponto em que o tamanho desse comprimento é igual a zero e estas retas se cruzam. Logo, nós podemos afirmar que as retas azuis não são paralelas. Aqui nós temos que o comprimento do segmento QR é igual a 44,91 e a tendência é que esse segmento ele vá sempre diminuindo e que essas retas se cruzem. Então, se as retas forem paralelas, a distância entre elas permanece sempre constante, como é o caso do 43,69 que nós vimos neste primeiro exemplo. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes se elas têm um ponto em comum. As retas perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si um ângulo reto. Então, nesta imagem, nós temos duas retas que são simplesmente concorrentes, ou seja, elas se cruzam em um único ponto. Neste caso aqui, o ponto está destacado na cor azul. Duas retas concorrentes e perpendiculares são retas que se cruzam em um único ponto,
formando um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Retas reversas. Duas retas são ditas reversas quando uma não tem intersecção com a outra e elas não são paralelas. Isto significa que elas estão em planos diferentes. Pode-se pensar de uma reta R desenhada no chão de uma casa e uma reta S não paralela a R desenhada no teto desta mesma casa. Então, estas retas elas são reversas, ou seja, elas não se cruzam. Porém, aparentemente, como nesta situação de desenhar uma reta no chão e outra reta no teto da casa, se nós olharmos pela vista superior, nós teremos a impressão de que essas retas estão se cruzando. Porém, elas não estão, pois estão situadas em planos diferentes, uma no chão da casa e a outra no teto. Nós podemos observar isso utilizando o programa GeoGebra. Planos e retas reversas. Então, neste caso aqui, nós temos dois planos distintos e duas retas reversas. Como nós já vimos, as retas reversas elas aparentam se cruzar, mas não se cruzam. Isso vai depender do nosso ponto de vista. Então, olhando por cima destes planos, nós teremos a impressão de que a reta vermelha se cruza com a reta verde. Porém, olhando dessa forma pela lateral, nós iremos observar que elas estão em planos diferentes. Logo, elas não se cruzarão, a menos que este plano seja igual a este outro. E aí essas retas elas terão condição de se cruzar. Porém, elas estando em planos diferentes, elas jamais se cruzarão. Nós temos o plano azul com a reta vermelha, ou seja, a reta vermelha passa por dois pontos que estão contidos nesse plano. Logo, a reta também está contida no plano. Da mesma forma, ocorre com a reta verde. Observem que como o plano azul está acima do plano roxo, a reta vermelha também está acima da reta verde, porém elas nunca se cruzarão. Agora nós falaremos um pouco sobre posições de pontos, retas e planos. Um plano no espaço R3, ou seja, um espaço com 3 dimensões, pode ser determinado por qualquer uma das situações. Situação 1. 3 pontos não colineares, ou seja, que não pertencem à mesma reta. Situação 2. Um ponto e uma reta, ou um segmento de reta que não contém este ponto. Situação 3. Duas retas paralelas que não se sobrepõem. Situação 4. Dois segmentos de reta paralelos que não se sobrepõem. Situação 5. Duas retas concorrentes. Ou a situação 6. Dois segmentos de reta concorrentes. Posições de retas e planos. Há duas relações importantes relacionando uma reta e um plano no espaço R3. São elas: reta paralela a um plano e reta perpendicular a um plano. A seguir, nós veremos um pouco mais sobre essas duas relações. Reta paralela a um plano. Uma reta S é paralela a um plano no espaço R3 se existe uma reta R inteiramente contida no plano, que é paralela à reta dada. Então, a reta S, essa reta destacada na cor verde, ela só é paralela ao plano π se por este plano passar a reta R, que também é paralela a S. Ou seja, se R é paralela a S e R está contida nesse plano, esse plano também é paralelo à reta S. Reta perpendicular a um plano. Uma reta é perpendicular a um plano no espaço R3 se ela intersecta o plano em um ponto P e todo segmento de reta contido no plano que tem P como uma de suas extremidades é perpendicular à reta. Então, nessa imagem, nós temos a reta S destacada na cor verde e esta reta ela é perpendicular ao plano π. Observem que qualquer segmento que nós possamos traçar aqui neste plano irá formar um ângulo de 90 graus com esta reta S. Logo, a reta S é perpendicular a este plano e a qualquer segmento que seja traçado no mesmo. Distância de um ponto a um plano.
Seja P um ponto localizado fora de um plano, a distância do ponto ao plano é a medida do segmento de reta perpendicular ao plano em que uma extremidade é o ponto P e a outra extremidade é o ponto que é a intersecção entre o plano e o segmento. Se o ponto P estiver no plano, a distância é nula. Então, aqui nós temos o segmento verde. Este segmento ele liga o ponto P ao ponto Q, que está contido no plano. Este segmento ele forma um ângulo de 90 graus com o plano, logo, ele é perpendicular a este plano. Como já foi dito, se o ponto P estiver localizado no próprio plano, um exemplo seria aqui, o ponto P localizado no plano, a distância do ponto P ao plano é igual a zero, ou seja, é nula. O ponto P ele já está contido no plano. Agora, nós falaremos um pouco mais sobre posições entre planos. Quanto à posição, os planos podem ser classificados de três maneiras: planos concorrentes, planos paralelos ou planos normais. Dando continuidade, nós veremos um pouco mais sobre essas três classificações. Planos concorrentes. No espaço R3, são planos cuja intersecção é uma reta. Neste caso, nós temos dois planos, o plano φ e o plano π. Estes dois planos eles se intersectam, formando uma reta nesta intersecção. Neste caso, eles são chamados de planos concorrentes. Quando dois planos são concorrentes, dizemos que tais planos formam um diedro. Então, o diedro ele é a intersecção de dois planos, sendo estes planos chamados de planos concorrentes. Esta intersecção ela forma um ângulo, e esse ângulo é conhecido como ângulo diedral, como vocês podem observar nesta imagem aqui. Nós temos este plano laranja e este plano azul. Estes planos eles se intersectam e formam, nessa intersecção, o ângulo diedral, ou seja, o ângulo formado pelos dois planos. Planos paralelos. No espaço R3, são planos que não têm intersecção. Mesmo a gente sabendo que os planos eles não se restringem a este retângulo, ou seja, os planos eles são infinitos em tamanho, no caso de planos paralelos, eles jamais irão se tocar, ou seja, não irão formar um ângulo entre si. É o caso do plano alfa e do plano beta. Observem que eles são paralelos. O mesmo acontece com duas retas, como nós já vimos. Planos normais são aqueles cujo ângulo diedral é um ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus. Então, nós temos dois planos que se intersectam. Estes planos eles formam uma reta na intersecção, porém, a diferença é que o ângulo diedral ele é reto, é igual a 90 graus. Como nós podemos ver aqui, nós temos um plano destacado na cor azul, o outro na cor laranja e o ângulo formado entre eles na cor verde. Observem que este ângulo é igual a 90 graus, é um ângulo reto. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.